Então, tá bom. Ah, vai, mulher. Calma, mulher. Tô olhando tudo, ó. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. De novo, a gente aqui sem poder ver vocês. Começando um pouquinho atrasado. Nosso último encontro foi pedido para que a gente falasse um pouquinho sobre inteligência emocional. Então, como nós tratamos sobre as emoções no primeiro encontro, esse será mais uma continuidade, só que com foco agora na inteligência emocional, né? O que seria isso? Como que a gente faz para trabalhar isso na gente mesmo? De início, eu já queria deixar claro que quando a gente fala em inteligência emocional, nós estamos falando de um aprimoramento que nos exige de ser trabalhado durante toda a vida, né? Não é no encontro de 1 hora, de 2 horas, ou num ano que a gente aprende a lidar com isso. Afinal de contas, durante toda a história da humanidade, as nossas emoções foram sendo aprimoradas pelos nossos antepassados e tudo que envolve as reações que os nossos antepassados tiveram diante de alguma situação é algo que foi construído, não tem como a gente se desconstruir de um dia para o outro ou trabalhar de um dia para o outro. Uma outra observação com relação à inteligência emocional é que, do contrário do que muita gente fala, não se trata de controle das emoções, né? Mas se trata de autoconsciência sobre as emoções e como que a gente pode dar uma resposta diferente daquela que nos é esperada diante de uma emoção forte, principalmente as emoções primárias. Então, assim, tem algo interessante nisso, e aí eu gostaria muito de estar vendo vocês para ver quem que vai responder isso, mas eu quero que todo mundo responda. Quem de vocês, diante de uma situação que vivenciou, de uma experiência, depois que tudo passou, pensou: caramba, como que eu fiz isso? Eu não estava em mim quando eu fiz isso. Como que eu consegui fazer isso? Né? Isso acontece porque, segundo, não só sociólogos, psicólogos e biólogos, as nossas emoções, o nosso cérebro emocional, ele reage muito antes do que o nosso cérebro é mais racional. Então, muitas vezes, diante de uma experiência, diante de uma situação, a nossa tendência construída historicamente, desde os nossos antepassados. Então, por exemplo, isso acontece em situações que a gente às vezes não para pensar. Um exemplo claro é você está andando na rua e aí em sua direção vem um cachorro e é um cachorro bravo. Geralmente, né, a gente não para fazer um cálculo, por exemplo, qual a velocidade que esse cachorro está vindo, qual a velocidade que eu preciso correr, qual é a distância aproximada dele em relação a mim. Então, a nossa reação é uma reação de fuga, ela é instantânea, ela é automática. A gente não para tomar uma decisão antes de reagir. E isso, para muita gente, significa a supremacia do nosso cérebro emocional à nossa inteligência cognitiva mesmo, propriamente dita, né? Então, isso acontece por quê? Porque durante toda a história da humanidade, nós fomos preparados para o famoso bater ou correr. Então, quando a gente não tem uma noção, a gente não percebe e não conhece as nossas emoções, nós continuamos agindo automaticamente diante de todas as situações. E aí o que acontece? Os nossos antepassados, eles precisavam sim impor uma força muito maior diante das situações de sobrevivência. Por exemplo,
diante de uma ameaça de um animal mais feroz, eles precisavam realmente impor sobre o outro uma força e agir com determinada violência em algumas situações. Só que nós evoluímos. Hoje em dia, nós não precisamos mais estar na mata caçando para sobreviver e vivendo de acordo com bater, matar ou morrer, de certa forma. Então, por isso a necessidade da gente pensar as nossas emoções por exemplo, o lidar com o outro, o ouvir um não do outro, né? Diz respeito à inteligência emocional que nós vamos, né? E como eu falei, não se trata de uma questão de controle das emoções, mas de controle das nossas reações. Como que nós devemos reagir diante de uma situação que nos exija uma tomada de decisão mais inteligente e mais consciente. Vamos lá, Romero? Vamos lá. Quando a Josi traz essa questão de tomada de decisão consciente, né? A gente percebe que a inteligência... Romero. Tô seguindo, Josi, eu acho que a sua internet está falhando. Está falhando. Essa sequência, no caso de conhecimento das emoções, como na semana passada nós trouxemos todos os aspectos, né, emocionais dentro do âmbito, né, conhecendo todas as 5 emoções. Então, o que nós percebemos? A parte da inteligência emocional, às vezes a gente espera algo pronto, algo que se resolva do dia para a noite. Porém, a inteligência emocional, ela é uma construção, né? Então, não tem como eu dormir hoje e amanhã já estar, no caso, digamos, 100% maduro o suficiente. Esse é um processo de construção que vai acontecendo, né, ao longo da vida. Então, enquanto nós estivermos respirando esse processo de autoconhecimento, processo de inteligência emocional, ele está acontecendo, ele está amadurecendo, né? É um processo longo, é um processo que vai dando sequência. Então, a gente temos que pensar isso. Inteligência emocional é o autoconhecimento, né, das nossas emoções, para que possamos tomar uma decisão diante de determinada situação ou causa, né, que vai nos dar um efeito. Então, esse é o processo a qual a nossa inteligência emocional vai estar construindo. Então, temos todo um processo, né? Então, se a gente pegar no processo de inteligência emocional, a gente vai ver que a gente, por estar em sociedade, esse processo de construção, a gente tem que saber que a minha liberdade termina quando a do outro começa. Por que eu coloco essa questão do social? Porque quando você percebe esse amadurecimento emocional, você vê que você não é um ser isolado, você é um ser social, você está entre outros. Então, se você pega e abusa desse autoconhecimento, desse autopoder que as suas emoções, que o seu autoconhecimento traz, você acaba interferindo na parte do outro, você vai invadindo o espaço do outro. E é onde nós devemos ter esse autocontrole, né? Essa percepção que eu sou um ser individual, porém também social. Então, as minhas percepções, as minhas emoções estão diante de mim, porém eu tenho que ver que o outro também tem emoções. Então, essa construção vai nesse paralelo, né? Então, uma via de duas mãos, né? De mão dupla. Então, a gente tem que estar percebendo o nosso crescimento, mas também o crescimento do outro, que é a questão do respeito. Nós temos que respeitar também o outro para que assim possa fazer esse processo gradual. Décia, eu passo para você, para suas considerações. Obrigada, Romero. Então, como o Romero estava falando com relação ao ser social, ao outro, a partir do momento que a gente tem consciência da nossa emoção, que a gente compreende melhor as nossas emoções, o que ocorre de verdade dentro de nós,
a gente também passa a compreender que o outro também tem um perfil emocional diferente, né? Então, assim, quando o outro, nós nos relacionamos com o outro, vendo que cada um tem a sua subjetividade e que cada um tem o seu perfil emocional, as coisas começam a fluir, né? Então, a gente precisa ter esse gerenciamento de emoções e poder compreender o que se passa dentro de nós, as nossas emoções, trazer consciência para a consciência, né? E tem a questão também da razão e da emoção, o racional e o emocional. Que nem Daniel Goleman ele fala que precisamos ter o equilíbrio entre o racional e o emocional, né? Correto. Josi? Professora, a senhora queria dar uma palavrinha também? Da Josi aí, que acho que ela está fora do ar. Eu acho que ela travou. As emoções, elas nos traem muito, né? Porque nós, às vezes, não conseguimos compreendê-las. Eu só posso ter um certo domínio, ter um domínio sobre o meu comportamento, as minhas emoções, se eu parar, refletir, me conhecer, o autoconhecimento. Porque nós não sabemos nos expressar, né, as nossas emoções, principalmente as positivas, a gente fica guardando, não diga eu te amo, eu gosto de você. Se a professora falar com os meninos aí, Oi? Boa tarde, professora. Diga. Fala, Josi. Bom, a internet dela está lenta. Pode continuar, professora. A gente não diz eu te amo, não dá um abraço. E isso nos afasta das pessoas. E a inteligência emocional, que é aquela, já diz, né? Inteligência. Eu sou inteligente emocionalmente. Então, eu compreendo as minhas emoções, eu tenho domínio sobre elas, eu não vou explodir por qualquer problema, né? Por qualquer coisa, eu não entro em competição. Então, para você ter a sua inteligência emocional, você precisa olhar para a sua vida e o que você fez, o que a sua emoção prejudicou na sua vida, né? Vocês, principalmente que estão encarcerados, o que é que levou vocês a estarem aí hoje? Será que se vocês tivessem refletido, pensado um pouco, ter tido um domínio sobre as suas emoções, né? Vocês estariam na situação que está hoje, teria perdido família, perdido os filhos, né, distanciado de todo mundo. Então, é essa reflexão que é necessário, a gente pensar, refletir sobre as nossas atitudes e ver aonde ela nos leva. Qual o caminho que nós estamos seguindo com as nossas emoções. Pode continuar, meninos. Certo, professora. Estava comunicando aqui com a Josi que a internet dela está oscilando um pouco, né, mas ela vai estar com a gente até o final. Então, seguindo nessa perspectiva, dentro do campo da inteligência emocional, nós temos 3 perspectivas, que é o ethos, o pathos e o logos. E o que quer dizer essas 3 palavras gregas? Vamos lá. O ethos está ligado à questão da ética, moral, cidadania, esse viver em sociedade, né? Então, é isso que faz essa regulação, é o que nos regula, né? Nos faz essa disposição para que possamos viver em sociedade. Então, esse é o processo, né? Então, da ética dentro dessa questão. A moral a sua moral tem a do outro também, então você tem um limite, você tem um certo respeito dentro daquilo que o outro vive, né? Então, essa é a parte do ethos, que ela vai estar ligada. Então, a cidadania, a sociedade, você faz parte de uma sociedade a qual você quer ser respeitado e você também deve respeitar.
Dentro do pathos, né, outra palavra grega aí, a gente tem a inteligência emocional. Esse processo da inteligência emocional é onde envolve a questão de sentimentos, quando você sente raiva, tristeza e tudo mais, então tudo está dentro do pathos, né? Ou algo que, quando é agravado, se chama patológico, né? Então, ou seja, causa um problema, causa um transtorno. Então, a inteligência emocional está dentro do pathos, que é aquilo que está ligado um pouco mais ao físico, né? Você sente mais presente. O próximo, que é o logos, que está ligado aos pensamentos, palavras, formas de comunicar. Então, essa questão logos, né? Então, está ligado mais à questão lógica, né? A questão de envolvimento, né? Que você faz. Então, os pensamentos, né? Os pensamentos que você tem e como que você expressa ele, como que você se comunica diante dele. Não basta só pensar, você tem que pensar e saber também expressar esse pensamento. Porque às vezes se você expressar o seu pensamento de forma crua, de forma direta, ele pode não ser muito bem compreendido, né? E isso, no caso, vai estar trazendo um processo controverso para você e para o outro que está próximo a você. Então, temos esses 3 âmbitos dentro da inteligência emocional ligada à questão social. Ethos, pathos e logos, né? Que vem moral, inteligência e, no caso, os pensamentos, a forma de comunicar. Esse é um triângulo que faz a vivência na sociedade, que está dentro dessa perspectiva. Josi, sua internet melhorou? Consegue nos comunicar? Não. Então, só complementando o Romero, a questão da inteligência emocional, na verdade... Fala, Josi. Não, eu queria falar assim que, como vocês estão percebendo, os meninos e os colegas aqui, eu estou tendo que praticar inteligência emocional para que eu não estrague a minha tarde, né? Diante de uma internet que não está funcionando. Então, para vocês verem que é uma prática em situações inclusive, como essas, né? Então, não vou querer estragar a minha tarde por conta de uma internet ruim. O que eu queria complementar na fala que eu ouvi da professora Ercília é que, por mais que ao longo da história e por mais que algumas pessoas supervalorizem a questão emocional, é necessário que exista um equilíbrio entre a inteligência emocional e o nosso coeficiente de inteligência cognitiva que a gente tem. Quando isso não acontece, existe uma incongruência entre aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu estou demonstrando ou a forma como eu estou agindo. Isso é comum em situações simples que a gente pode pensar. Por exemplo, seu aí, com uma pessoa que você conhece no seu ciclo de convivência, e essa pessoa está contando para você, por exemplo, que terminou com a namorada. E aí a pessoa fala, não, está tudo bem, eu estou bem diante de tudo isso, nada me afetou. Só que essa pessoa, você percebe que o rosto dessa pessoa começa a cair. Alguns chegam até a esconder uma lágrima que quis cair. Isso se chama incongruência. É o meu corpo dizendo que está acontecendo algo, ou seja, quando o rosto ele começa a sua fisionomia começa a cair, demonstrando que você está triste, e na verdade você está falando que está tudo bem. Então isso acontece em outras situações da nossa vida, e daí a importância desse equilíbrio entre aquilo que nós estamos sentindo e aquilo que nós estamos demonstrando ou a forma como nós estamos reagindo a isso. Isso que é incongruência, muitas vezes é o motivo para muitos adoecimentos e até para a tomada de decisões diante de situações, decisões erradas. Então, eu acredito que muitos de vocês aí que estão encastrados
a situação que os levou aí foi justamente por uma falta de tomada de decisão congruente, né, pensada com relação àquilo que de fato vocês estavam sentindo. Então, é naquilo que eu tenho lido sobre o encarceramento, tanto no Brasil como fora, diante de uma situação, por exemplo, de humilhação, uma situação em que você se sentiu com medo, encurralado, as pessoas reagirem automaticamente sem pensar sobre o que de fato estão sentindo. Então, diante, às vezes, de uma situação de humilhação com relação à fala de um outro, que se julga, às vezes, superior, a reação foi partir para cima e, de alguma forma, se defender. Não do que estava sentindo, mas da outra pessoa. Então, e isso tem levado muitas pessoas a cometerem crimes. Por quê? Incongruência, não para refletir sobre o que de fato estão sentindo. Às vezes não é a ira que está sentindo, às vezes é o medo, é o sentimento de humilhação. E isso diz muito sobre a questão da incongruência. Não é de fato congruente com a forma como eu ajo diante do outro. E quando a gente fala em inteligência emocional, não está relacionada apenas ao conhecimento das minhas emoções, mas ao conhecimento das emoções do outro e como eu reajo diante desse outro. É importante serem destacados. Podem seguir daí, tá? Pode seguir. A questão quando falamos de inteligência emocional, é um grande desafio para todos nós, né? Porque de acordo com a situação é que a gente tem que gerenciar nossas emoções. E muitas vezes isso acontece muito rápido e a gente não tem esse controle, né? Então, assim, uma das maneiras de a gente conseguir desenvolver inteligência emocional seria através de criar hábitos, né? Assim como a meditação, assim como praticar esportes também. Então, assim, o emocional ele está muito ligado no nosso corpo também, na questão também física, né? O Romero poderia muito bem falar a questão que nem semana passada mesmo, a gente falou, inclusive, de praticar esportes, né? Que ele falou com relação à ansiedade. Então, a inteligência emocional, ela também está muito ligada a isso, porque é tudo um conjunto, né? Exato, Dética. Nessa perspectiva da questão de fazer atividade junto com as percepções da emoção, depois que eu comecei com essa prática, né, ter atividade física dentro da minha rotina, você vai percebendo que o seu estado de alegria, de raiva, de tristeza, ele consegue completar um ciclo, a qual ele vai fazendo um equilíbrio. É claro que tem dia que você está um pouco mais triste, mais melancólico ou não, você vai sentir um pouco de medo, mais medo, mas só que ele dá um equilíbrio porque o seu corpo está preparado para tal, porque você cria, no caso, uma forma de descarregar um pouco as energias que você acumula, porque quando você vai acumulando a energia e você não gasta essas energias, o seu corpo precisa de uma válvula de escape, né? Então, ele vai trazer alguma coisa para você, ou você vai sentir uma dor de cabeça terrível, ou vai sentir uma dor na perna, vai acontecer alguma coisa, você vai ter uma gastrite, alguma coisa assim. Então, você coloca alguma coisa a qual você desenvolve e possa jogar essas energias para fora, né? Haver essa descarga de energia, porque senão o seu corpo vai necessitar de uma válvula de escape. É como uma panela de pressão, né? Ela está cozinhando, ela tem aquele pinozinho dela que fica saindo a pressão. E assim, a questão é engraçado que se a gente não tem essa inteligência emocional e chegamos até uma outra pessoa, exemplo, eu estou com raiva, aí eu chego até o Romério também está com raiva. Se eu não tenho uma inteligência emocional de ver
o comportamento do Romério, ver que ele também está com a mesma emoção, que é a raiva, que eu, acaba gerando coisas maiores, piores. A gente acaba discutindo, acaba até mesmo se agredindo, né? Então, tem muito... Essa questão da inteligência emocional, ela é muito importante. E é exatamente um desafio, porque acontece muito, muito, muito rápido e a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Correto. Essa questão que a Décia, ó, eu ia falar Trega, que a Décia traz... Eu tenho uma frase que eu trouxe, Diga. que eu vou falar essa frase, que tem muito a ver, muito a ver com o que a gente está falando aqui, e se vocês quiserem comentar e explicar a frase, fiquem à vontade, tá? Diga aí. A frase diz o seguinte, achei essa frase muito linda. Com os navegadores, você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do seu barco para chegar onde você deseja. Comente, Décia. Mas muito boa a frase, muito boa. Realmente. É a questão de ajuste, né? Você se adequar, né, ao ambiente que você está vivendo, né? Você se adapta a determinado processo, né? Você é um ser adaptável. Diante de todo o processo da humanidade, nós percebemos que o ser humano ele vem se adaptando a cada fase que o planeta Terra vai girando, né? Então, a gente percebe, diante dessa frase que a Décia trouxe, que é essa questão de adaptação, né? Nós devemos nos adaptar para que o nosso barco possa ir conforme o vento. A gente vai ajustar as velas, né? Não tem como a gente mudar o vento, mas a gente pode se adaptar para poder chegar a um determinado local. O que é muito comum... Na prática... É muito comum nós culparmos os outros, né? Tá? Uhum. Pode falar, Josi. Não, pode falar, Josi. Recebeu uma mensagem. Por favor, professora, continua. Não, é só isso mesmo. É muito fácil nós culparmos os outros e tiramos a responsabilidade a nossa responsabilidade. Sempre é o outro, né? Então, o importante é a gente reconhecer os meus erros, eu reconhecer os meus erros, evitar dar essas, né, fazer coisas erradas, assim. Ciúme, morre de ciúme da mulher, mas também, né, vocês, arrumar outra não custa, tá? Eu sei disso. Então, fica morrendo de ciúme da mulher, mas apareceu uma bonitinha aí, vocês já ficam assim, professora, traz menina bonita aqui, né? Não é assim que vocês falam, né? Então, isso é inteligência emocional, você respeitar a sua esposa, tá? Não ficar de olho comprido das minhas alunas, não, tá? Das minhas colegas de trabalho. Vai, Josi. Pode ir, Josi. Ficou encabulada porque eu falei do menino, né? Vocês viram que a prof não perde a oportunidade de puxar a orelha, né? Isso é ótimo. Mas O que eu gostaria de trazer com relação à frase da Décia é que, teoricamente, assim, na prática, eu posso ter controle sobre as emoções, as reações do outro, mas eu posso trabalhar as minhas próprias reações diante de uma emoção. Então, as reações do outro não me competem controlar, mas as minhas eu posso trabalhar, né? Uhum. Então, se eu sinto raiva, eu posso sentir raiva, tá tudo bem sentir raiva, é uma emoção normal do ser humano. Desconheço alguém que não sinta raiva. Mas eu posso ter controle sobre minha reação diante da raiva, né? Algumas coisas não têm controle, mas outras a gente tem. Tem como controlar, né? Olha, já são... Faltando 3 minutinhos, né? A gente pode só ir fechando essa primeira parte, que pediu para dar um cafezinho, né? Deixa eu só confirmar aqui, professora, com a Rose, peraí.
Rose, a gente pode dar um intervalo agora, e aí a gente retorna daqui uns 10 minutos, pode ser? Pode, né? Aí eles fazem as perguntas, né? E a gente Uhum. responde, tá? Isso. Então como eu não vou poder voltar na segunda parte, eu já vou me despedir aqui, agradecer a oportunidade mais uma vez de estar com vocês e até breve, se Deus nos permitir, tá? Abraço a todos, gente. Abraço, Jéssica. Tchau, Tchau, Jéssica. tchau. Tchau. Pessoal, a gente já está voltando, esperando agora a professora Maria Cília conectar novamente com a gente, e aí a gente dá sequência. Beleza, estamos de volta, falando igual o Galvão Bueno no retorno do jogo. E deixa eu ver aqui, fazendo uma gambiarra Tá mesmo, aqui. hein? Fazendo uma gambiarra aqui para ver se melhora aqui a luz. Deixa eu ver aqui. Não, melhorou não, deixa eu apagar esse negócio. Beleza, só a gente dando sequência, eu já tenho aqui algumas perguntas que a Rose mandou pra gente. Ora, música clássica, quem tá ouvindo música clássica? Uhum. Foi um erro técnico aqui. Ah! Então, a gente traz dentro da perspectiva das emoções, da inteligência emocional, a questão de níveis de relacionamento, né? Então, a gente temos a convivência, que é uma convivência em sociedade, né? Eu com o outro. Quando a gente fala em sociedade, não necessariamente precisa ser um grupo grande, a sociedade, eu e o outro, no caso, eu e mais um, já somos parte dessa sociedade. Então, trazemos essa questão da sociedade, né? Convivência em sociedade, praticando a questão ética, respeitando o limite do outro, né? E para vocês que estão aí dentro, né? A gente pensa assim, a minha liberdade, né? Dentro dos princípios éticos, a minha liberdade termina quando a do outro começa. A gente percebe que no espaço onde vocês estão é bem limitado essa liberdade, porque ao passo que eu avanço um pouco mais na minha liberdade, eu já posso estar interferindo na liberdade do outro. Eu falava um pouco sobre isso na questão de sala de aula, né? Na sala de aula tem 40 alunos, né, nas cadeiras, então a liberdade deles se limita ao quê? Aquela cadeira, né? E aí eu não posso exercer a minha liberdade, por exemplo, de querer ouvir uma música dentro de uma sala de aula, porque eu já vou estar interferindo na liberdade do outro. Então, para vocês que estão aí dentro, que tem esse processo de liberdade, né? Então, dentro de um conjunto onde estão mais pessoas juntas, então a liberdade de vocês dá uma reduzida, digamos assim. Então, a liberdade de vocês tem essa certa limitação dentro da perspectiva de sociedade. Depois, ainda nos níveis de relacionamento da inteligência emocional, nós temos a aceitação, né? Aceitação que abrange a questão da confiança, né? Expectativa social, e tem o que a gente chama de CHA, muitos falam chá, né? O chá, que é o conhecimento, habilidade, Josi me ajuda agora, o conhecimento, habilidade e atitude. Desculpa, gente, me faltou a última palavra, mas é atitude. Então, chá, conhecimento, habilidade e atitude. Você, no caso, se conhecer, ter suas habilidades, né, e tomar uma atitude diante disso. Então, é a aceitação. Depois, a afinidade, empatia, uma palavrinha um pouquinho difícil, que é rapport, mas é a sintonia que você há entre você e o outro, você e o próximo, e a amizade. Então, dentro das perspectivas de inteligência emocional, nós temos esses três vínculos, convivência, aceitação e afinidade, a qual vai estabelecer o nosso contato, né, dentro desse grupo. Josi, quer acrescentar alguma coisa?
Quero sim. Tem uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. Eu não sei vocês que estão aí, mas eu acredito que tanto a professora quanto o Romero já lidou com pessoas que, de certa forma, podem ser utilizadas como exemplo. Por exemplo, não sei se vocês chegaram a conhecer na própria sala de aula de vocês aquele colega que, assim, era nota 10 nas disciplinas, que aí os professores falavam assim, caramba, esse aluno ele vai ser alguma coisa na vida, ele vai ser médico, ele vai ser advogado, porque ele é muito bom, ele sempre tira 10, né? Ele é o aluno destaque. Só para eu contextualizar a importância da inteligência emocional, inclusive para esse tipo de pessoas que têm um coeficiente de inteligência cognitiva que se destaca, né? E aí depois você se depara já adulto com essa mesma pessoa e assim, não era bem o que os outros falavam, essa mesma pessoa de repente não conseguiu ser bem sucedido na vida, né? Encontrou uma série de problemas na sua vida. Tudo isso porque não adianta você ter um QI, um coeficiente de inteligência acima da média normal, se você não tem inteligência emocional. Então, se você não respeita o seu limite, o limite do outro, se você não desenvolve a autoconsciência sobre as suas emoções, se você não tem a empatia, né? Empatia que é você colocar-se no lugar do outro, mas não esquecer do lugar de quem você é. Algumas pessoas, elas tendem a exaltar bastante essa questão da empatia, de colocar-se no lugar do outro, e acaba esquecendo-se que colocar-se no lugar do outro é você pensar como se estivesse na mesma situação do outro, né? Sem deixar de ser você. Então, tudo isso tem uma relação com como a gente toma as decisões na nossa vida e como que a gente segue a nossa vida, né? Os resultados que a gente vai colher na nossa vida. Esses são alguns pilares da inteligência emocional e o principal, o primeiro deles, é a autoconsciência. A autoconsciência sobre as minhas emoções e as minhas reações delas. E quando se fala nisso, se fala em liberdade, e a liberdade não existe sem a responsabilidade. Então, é aquilo, eu tenho a liberdade para dirigir, né? Mas eu tenho que ter a responsabilidade de ter uma habilitação e de dirigir respeitando as regras sociais. Então, eu tenho a liberdade de falar, de me expressar, mas essa liberdade me impõe também uma responsabilidade de não infringir algo que tire o direito do outro. Então, essa questão da autoconsciência e está diretamente atrelada à minha relação que eu estabeleço com o outro. Independentemente se esse outro é o meu irmão, é um colega de trabalho, é uma pessoa que divide o mesmo espaço que eu durante boa parte do dia, a minha liberdade, ela necessita da minha responsabilidade diante disso, né? Desse direito meu. Correto. E dentro dessa questão que a Josi traz, né, a questão do aluno nota 10, né, a gente traz uma pergunta. Por que as pessoas inteligentes não são as mais bem-sucedidas? Porque se a gente for observar, não é uma via de regra que as pessoas inteligentes não vão ser bem-sucedidas, mas a gente pega alguns exemplos, né? Steve Jobs, né, da Apple. Se a gente pegar o histórico dele escolar, ele não era um aluno nota 10. Aí ele não era o melhor em todas as disciplinas, né? Ele tinha as suas limitações, né? Ele tinha seus bloqueios em alguns momentos. Porém, olha o que ele construiu, olha o legado que ele deixou, né? A grande empresa que ele fez. Então a gente percebe por isso daí. Porque às vezes aquele aluno nota 10, por ser nota 10, isso aumenta muito o ego dele e ele se emprega nisso. Né? O ego dele fica tão inflado, tão cheio, que ele não permite, né? Ele não permite se abrir para outra oportunidade. E às vezes aquelas pessoas que não têm essa nota 10, digamos assim,
é como um instinto de sobrevivência. Ela pensa, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mim poder sair. Eu não sou nota 10, eu não tiro boas notas, então eu tenho que lutar. Então, essa é um contraponto, né, que a gente percebe entre a questão da inteligência emocional, quando você vai se autoconhecendo, porém, às vezes a gente tem que estar atento para não inflar o nosso ego, né, porque ele é traiçoeiro. Então, quando ele infla, ele vai nos enchendo, e aí, no caso, às vezes pode ser um pouco prejudicial também para a gente. Aí eu creio que entra outras coisas também, sabe? Além das emoções, a vaidade, né? Eu querer ser melhor que o outro, o orgulho, a prepotência. Tudo isso influi para que o aluno inteligente não progrida, né? Que é aquilo que você disse, Romero. Eu sou bom, né? Então acha que a vida vai dar tudo, e não dá. Né? Exato, exato. Daniel Goleman, ele traz uma definição para, no caso, inteligência emocional, para a gente dar uma baseada... Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso. Faz parte desse livro. Rapaz, eu tinha esse livro aqui, nem lembrava. Então, esse livro é que muito fala bom. da inteligência emocional. Exatamente. Então, a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nossos relacionamentos. Então, percebe que a inteligência emocional não é algo individual, é algo coletivo também. Então, quando ele traz, é você identificar os seus próprios sentimentos, mas também o do outro. Eu tenho que estar atento também para perceber o que o outro sente, o que o outro expressa, né, para me poder fazer essa interligação, né, fazer esse processo, né, dentro da inteligência emocional. Só pegando um gancho aí... Pode falar, professora. Quando a inteligência emocional, ela não é egoísta, individualista. Ele pensa no outro, ele tem, como você disse, empatia, né? Pelo outro, se preocupa com a outra pessoa. Então, não é só, eu sou inteligente, a minha emoção tem seu controle, mas isso não é autoconhecimento. Né? Correto. Tá bom. Então, dentro da inteligência emocional, autoconhecimento emocional, você perceber as suas emoções e a dos outros. Controle emocional, você saber ter o equilíbrio entre uma emoção e outra. Automotivação, né, você estar motivado diante daquilo que você está buscando e fazendo. Reconhecimento de emoções em outras pessoas. E habilidade de relacionamento interpessoal, né, você saber relacionar com o outro. Não adianta a pessoa ser, como se diz, o cara de conhecimento de alta emoção, mas também não saber relacionar com o outro, né? Não saber fazer esse contato com o próximo. Deixa eu só ver aqui que a Josi me mandou uma mensagem que ela saiu.